Para mim, a vida ela é feita mais de nãos, porque o não, ele realmente ele mexe comigo, ele me confronta, ele revela as vozes que estão na minha cabeça e no meu coração, ele traz um norte se de fato aquele objetivo é o que eu quero mesmo para minha vida, e é nesse não onde eu vou Fala pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. E hoje, não seria diferente. Nós estamos com um gigante aqui. Semana passada eu tenho certeza que você sentiu falta daquela mensagem. Você olhou lá no YouTube e falou assim: como assim essa semana não teve um podcast? O que aconteceu com o Lucas? O que aconteceu com o Pontes Podcast? Pois é, nós não paramos. Nós tiramos uma semana de descanso depois de 40 semanas aí, mais de 40 semanas seguidas, gravando, soltando conteúdo. Nós tiramos uma semana de descanso, mas eu quero te dizer que nós voltamos com força total. E mais do que nunca, nós vamos trazer aqui um conteúdo de valor, um conteúdo sobre masculinidade, paternidade, alta performance, network, a importância de ser um homem de valor. Então, antes de apresentar aquele que é meu irmão, meu amigo, meu parceiro, eu quero que você envie aí esse link para o máximo de pessoas possíveis. Envie para aquela pessoa que é importante. Eu tenho certeza que aquele seu amigo, aquela pessoa que vai ser edificada, assim como você, através dessa mensagem. Então é isso, sem mais demoras, seja bem-vindo. Ele que é casado com a Samara, que é pastor, que é o Legendários 127 722, é um gigante, gosta muito de viajar, é um líder, nato, cuida da sua igreja, cuida de outras igrejas, e também ele está hoje como funcionário público, Seja bem-vindo, meu irmão, Thiago Castilho. Aú! E aí, galera, se prepara aí. Teve uma semaninha de descanso aí, mas agora voltando com o pé na porta, com tudo para moer. É isso, não poderia ser diferente, Você que achou que o Pontes Podcast tinha parado, meu irmão, já era. Quando eu inicio um projeto, nada me segura, ninguém me segura. Inclusive aqui nós tivemos várias situações para me tirar do sério, para falar assim, cara, que desgrama, Desculpa a expressão, mas eu vou gravar, você vai me ouvir. Você não está livre de mim, até porque Deus me condicionou dentro desse propósito. Amém. Eu creio muito que o Pontes Podcast não é algo meu, é algo que vem de Deus para nós edificarmos família, edificarmos corações. Amém. E levarmos a palavra dele, e o propósito dele para centenas, milhares, dezenas de milhares de homens. E é engraçado, meu irmão? Nós não gravamos semana passada e tudo que você tá ali, quando você parece que dá uma travada, dá uma segurada, dá uma prendida, E como você vê as coisas assim, como é manter a consistência, ser um homem consistente? Eu enxergo que a consistência, quando nós falamos de consistência, tem muito a ver, primeiro, com aquilo que eu desejo. O que eu almejo? Acho que esse é o ponto inicial para a gente construir uma consistência. Eu como homem, onde que eu quero chegar? Qual o futuro que eu quero ter? Qual o legado que eu quero deixar? O que eu quero passar para os meus filhos, deixar para minha família? O que eu quero construir? Então, quando eu tenho um foco, eu sei que esse foco ele demanda um preço. Nada vai acontecer por acaso. Nada acontece por acaso. Todo objetivo que eu tenho, ele tem uma contrapartida. Beleza, você quer isso daí? Top. Mas o que você vai me entregar em troca? O que você tem para me entregar em troca? E aqui, quando a gente fala de entregar em troca, são várias moedas que são negociáveis, É o que eu estou disposto de acordo com o objetivo que eu tenho. Então, quando eu olho para a consistência, eu olho para você tem que ter um objetivo final e a tua vida tem que estar rodando dentro de um plano. Porque senão a gente não consegue desenvolver uma consistência. Eu falo por mim, e você compartilha disso também com a gente, no aspecto de rotina ministerial, família. Então, se a gente não tiver, primeiro, o foco, beleza, tem um foco estabelecido? Temos. Onde queremos chegar? Agora, o segundo ponto se dentro dessa engrenagem eu não tenho um plano bem estabelecido, do dia que eu vou gravar,
que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, como que vai ser a rotina, se eu vou cuidar da minha saúde, se eu não vou, como que eu vou me posicionar, como que tá a minha mente. Se eu não tiver essa rotina, esse plano, eu não consigo manter a consistência. Aí eu não estou sendo um homem posicionado, eu estou sendo um aventureiro, um aventureiro a ser homem, vamos colocar assim, né? Porque a coisa mais difícil que tem é você manter consistência. E olha que pode ser até uma coisa básica. A coisa mais difícil que tem é você continuar fazendo. Pode chegar uma coisa simples, como a gente escuta, às vezes tem pessoas que não enxergam a profundidade das coisas, falam, não, isso é simples de fazer, isso é fácil. Pô, quantas pessoas de repente não olham, não, fazer um podcast, fazer um trabalho, mano, tem um trampo por trás disso. Não é só os equipamentos, não é só o dia, não é só a agenda, cara, você tem que colocar a cabeça para funcionar, você tem que pensar, poxa, como é que vai ser essa entrevista, o que a gente vai conversar, tem que pensar no conteúdo, tem que elaborar uma série de coisas. Então, assim, até o que eu quero dizer com isso, até no básico, não é simples manter uma consistência. Então, para você que está nos ouvindo, por que eu digo isso? Porque às vezes você pensa que, você olha hoje para a figura do pastor Lucas Pontes, onde o cara chegou, olha o que ele tem feito, olha o nível de influência, olha o legado que ele tem deixado, olha a família dele. Você olha assim, você fala, não, poxa, isso aí eu também consigo e tal. Ok, ele tá dando uma mensagem de que é possível, mas não é uma coisa que você pega e simplesmente sai fazendo e já deu certo. Tem gigantes, meu amigo. Tem gigantes, e o gigante é você mesmo, muitas vezes. Maior parte das vezes. Então, para mim, a consistência, ela precisa ser respeitada. Qualquer pessoa que tem consistência precisa ter a gente precisa ter sabedoria para respeitar aquele resultado. Ainda que não gerou o fruto final, mas só de ser consistente numa fila de milhares, meu irmão, consistentes são poucos. É muito bom. Você estava falando aqui, eu lembrei de um vídeo, eu acho que você já deve ter assistido esse vídeo. É uma corrida, eles colocam 2 animais numa pista de corrida, e de um lado tá uma lebre, acho que é uma lebre, um coelho, alguma coisa assim, né? E do outro lado tá uma tartaruga. E a lebre, ela tem todas as características para vencer, para ganhar. Ela é mais rápida, ela é mais ágil, ela é mais esperta. E a tartaruga é mais lenta, é mais devagar. E ali muitas pessoas, né, em volta, muitas pessoas em volta. E quem ganha essa corrida? Quem ganhou essa corrida? Foi a tartaruga. A tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga, ela se manteve no foco, ela se manteve na sua consistência, andando devagar, mas andando para frente. Enquanto a lebre, muitas vezes ela passou da tartaruga. Em algumas vezes ela chegou perto da linha de chegada, mas as distrações venceram ela. Exatamente. Ela olhou para trás, ela olhou para o lado, ela voltou, ela ficou na dúvida, né? Então, muitas vezes, o que te faz ser consistente não são o talento que você tem ali. Sim. Não é o talento que você tem nas mãos, mas é você se manter consistente. E aquela tartaruga, ela ganhou a corrida, ela venceu a corrida, né? Ela foi até o final porque ela se manteve consistente. Ela não ficou olhando para as laterais, ela não ficou na dúvida para onde ela tinha que ir, ela apenas foi. Né? E quantos homens aqui, né? Quantas famílias, quantos homens deixam de vencer a corrida porque não são consistentes, porque desistem, porque param no meio do caminho, porque deixam que as distrações, os barulhos externos, né, faz ele voltar para trás. Então, para mim, acho que uma das grandes sacadas, porque eu não sou o cara mais talentoso, eu não me acho o cara mais talentoso, eu não me acho o cara mais comunicativo, eu não me acho o cara mais esperto, mas eu sou um cara mais consistente. Eu não deixo que as dificuldades, eu não deixo que as... Né, você viu aqui, hoje a gente teve... Foi um dia típico, viu? Não é sempre assim. Mas hoje a gente teve várias distrações, várias situações, né, fora outras coisas que a gente está vivendo aí, né, emocionalmente e tal, né, na nossa vida, que poderia abalar. Né? Mas nós decidimos ser consistentes, nós decidimos avançar, né? Nós decidimos, mesmo em meio às dificuldades, cara, vamos fazer assim, vamos fazer o que precisa ser feito. Então, para mim, esse vídeo ele é muito forte. É muito forte, né? Você falando de consistência, eu lembrei que em 2011 eu tinha feito uma lista, já estava com 2 anos que eu tinha me convertido, e eu fiz uma lista dos alvos que eu queria, né? Eu coloquei de 2011
eu estava ali com 18, 19 anos, eu coloquei alvos que eu tinha estabelecido até 2025, né? E eu tenho essa lista até hoje guardada. Na verdade, tá guardado nas coisas da Samara, né? E aí, de vez em quando, ela mostra para alguns discípulos, né, do que eu estabeleci. E, enfim, daquela lista, eu conquistei tudo antes dos 25 anos. Só uma coisa lá que era mais ajuste mesmo de rota, de propósito que Deus tinha, que não tem muito a ver mais com o estilo de vida que eu quero levar. Sim. Mas tudo ali, casar, me tornar pastor, estar à frente de uma igreja, enfim, fazer viagens para fora do Brasil. Eu fiz a lista, eu nunca tinha feito nenhuma viagem. Pra você ter ideia, eu nunca tinha feito nenhuma viagem. E quando eu falo assim, viagem mesmo que você se posiciona para você não só compra de passagem, não só nada disso, mas que você idealiza tudo, né? Agora, claro, viagem de carro, família, ir em Goiânia, ir aqui para perto de Brasília, beleza. Mas assim, nunca tinha feito uma viagem. Então, tudo que eu coloquei naquela lista se concretizou, né? Então, esse foco, não se distrair, e é interessante que hoje, no mundo atual, né, homens que estão nos escutando aí, você tem todo um mecanismo para te tirar da rota, cara. Desde a internet, desde o celular, desde, cara, conteúdos que não valem nada, coisas que não edificam você. Então, assim, você tem tudo para tirar da rota. E para mim, o que eu vejo de mais interessante nisso, né, do exemplo da tartaruga, né, e como você bem colocou também, cara, eu me identifico nisso. Eu não sou o cara talentoso, eu não sou o cara que tem uma mente, vamos dizer assim, né, o gênio, né, como dizia antes, né, e uma mente geniosa. Não. Aprendeu a ler com 3 meses. E é engraçado você tocar nesse assunto, porque sempre quando conversa com a minha mãe, o Thiago ele já começou a andar com 9 anos, com 9 meses. Ele já começou a andar com 9 meses e dava trabalho para todo mundo, porque, tipo assim, queria sair andando, mexendo em tudo, e eu falo, cara, é isso, né? Eu acho que a consistência também, você tem que ter uma autonomia emocional. Você tem que trabalhar a sua autonomia emocional. Por isso que eu estou entrando nesse assunto. Porque uma pessoa consistente, ela não só sabe o que ela quer, ela sabe quem ela é. Ela sabe onde ela pode chegar. Então, como bem colocado, não se trata de talento, não se trata, às vezes, de quão gênio você é, a capacidade intelectual. Cara, se trata do que você quer e se você realmente está disposto a pagar o preço por isso. A viver, a andar no caminho da consistência até que você consiga o seu resultado. Então, para mim, eu acredito nisso. Para mim, uma das maiores filosofias de sucesso é a consistência. Tem uma frase que é muito forte que diz assim: todos querem aquilo que você tem, até saber o preço que você pagou por aquilo. Essa daí é forte, é forte. Muitas pessoas querem, né? Nossa, o Thiago, as conquistas, né? As viagens que ele fez, né? As coordenações que ele tem, tudo que ele, né? Porque as pessoas, elas veem o sucesso. Elas veem o resultado. Não vê o bastidor. Elas não acompanham ali o quanto você precisou ser consistente, o quanto você precisou caminhar, andar, acreditar, né? O quanto você precisou realmente pagar esse preço, né? Você falou desse preço, né? Pagar o preço, né? Tudo tem um preço. E todas as pessoas querem ser, todo homem quer ser um homem de sucesso, até ele descobrir o preço que tem para pagar. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas não entenderam isso. Hoje a gente vive um tempo onde, principalmente os homens, eles não entenderam que uma vida de sucesso, em qualquer área da sua vida, ou em todas as áreas, familiar, no seu casamento, negócios, né, tudo, né, o seu chamado, o seu ministério, requer um preço. Né? As pessoas falam assim, poxa, Lucas, você tem uma vida muito corrida, né? E às vezes as pessoas falam como se elas estivessem com dó de mim, sabe? Eu falo, cara, não precisa ter dó de mim não, porque eu decidi pagar esse preço. Eu conheço esse preço e eu decidi pagar esse preço. E eu não tenho problema nenhum nisso. Por isso que eu estou onde eu estou. Sim. Não é verdade? Se você quer ser grande, você vai ter grandes problemas. Se você quer ter o problema de uma conta de água de R$20, R$30, você vai morar num lugar
pequenininho, né, e tal, que não vai gastar. Agora, se você quer ter um problema de uma água de R$ 500, você vai ter que morar num lugar grande, né? Então você vai ter um problema maior, você vai ter uma conta maior para pagar. É igual não é meme, né, mas uma imagem que eles propagam muito na internet é escolha o seu difícil. Eu acho interessante, né? Escolha o seu difícil. Definitivamente é isso. Eu preciso escolher o meu difícil. Eu preciso saber onde eu quero chegar e eu preciso escolher o meu difícil. Qual o meu difícil que eu acredito que me leve? Agora, claro, eu preciso ter um respaldo também, porque não adianta você saber onde você quer chegar, escolher seu difícil, mas o seu difícil não te leva. Porque muita gente também se perde nisso, né? Entra um pouco no campo da distração. Muita gente não consegue, é uma das coisas que eu tenho falado muito nos últimos tempos, é você, vou colocar de uma forma mais objetiva, se o que você ora está alinhado com o que você faz. Essa é a verdade. Coerência, né? Se tem coerência, porque muita gente quer um objetivo, mas as atitudes dela, e por que eu bato no campo da atitude? Porque é mais fácil de quem está nos assistindo de entender, mas na verdade a atitude revela o pensamento. O pensamento dela não está alinhado com aquilo que a boca fala. Então, isso daí é uma dualidade. Porque na hora da oração é tudo muito bonito, tudo maravilhoso, né? Um exemplo prático, né? A mulher, ela quer um cara sério, um cara honesto, um cara que não traia, um cara que respeite ela, mas ela vai procurar esse cara, esse homem, nos botecos, nos bares, né? Nas micarês, onde o cara ficou com 30 mulheres, 40 mulheres, e lá ela quer encontrar o homem da vida dela, né? Fez a coisa, tá de parabéns fazendo a coisa errada. Então, assim, exemplo. Então, por que a gente fala isso aí, homens? Porque você precisa constantemente, dentro do assunto aqui que nós estamos falando de constância, de não se distrair, constantemente, e como diz a Bíblia também, né, vigiar os seus pensamentos, no livro de Provérbios. Vigia os seus pensamentos, guarda o teu coração, que é dele que procede a fonte da vida. Então, se você não está se vigiando, cara, o que eu estou pensando hoje, a maneira com que a minha mentalidade de hoje, ela está alinhada com os meus objetivos de amanhã, e é interessante que é detalhes. E cada vez mais, quando nós vamos avançando, eu digo que ainda estou começando ainda, né? Eu tenho o pastor Lucas como referência, vários outros amigos também como referência, e eu quando estou perto desses caras eu falo, cara, eu estou só começando, né? E eu olho para isso e eu vejo que o tempo todo são os detalhes. O tempo todo eu preciso estar conectado, ligado aos detalhes, porque é aí que ou eu sou roubado ou eu tenho sucesso. E a Bíblia já diz, né? Fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Ou seja, se eu consigo fazer uma gestão do meu pouco, vamos falar na linguagem mais administrativa, se eu consigo fazer uma gestão do meu pouco, os meus pensamentos, os meus horários e a maneira com que eu organizo a minha vida, cara, você pode ter certeza, questão de tempo, você vai chegar no muito. Os detalhes, você falou aqui, e eu estava assistindo um vídeo hoje, eu sigo uma página das Olimpíadas, né? E lá tem vários vídeos antigos e novos das Olimpíadas, e é bem legal. Eu estava assistindo um vídeo de atletismo, de corrida, né? E o cara começou, aí ficou em último, porque ele estava com alguma coisa nos joelhos, e ele esperou aquecer. Depois que aqueceu, ele foi ficando em último porque ele estava aquecendo. Depois que ele aqueceu, meu irmão, parece que o cara ligou o turbo. O cara foi, passou todo mundo. Moral da história, ganhou medalha de ouro. Mas o que diferencia muitas vezes o primeiro lugar do segundo lugar são os detalhes. É uma chave, é uma alimentação. Então, chega uma fase da nossa vida, da vida do homem, que ele não tem que fazer grandes coisas. Ele não tem que abrir mão ou fazer grandes manobras, mas ele precisa ficar ligado nos detalhes. Né? Quando você está ali numa corrida de Fórmula 1, né, você vê que é literalmente isso. É aquele 1 segundo da demora da troca do pneu, do abastecimento, aquela volta errada que o cara deu, é o detalhezinho que ele deixou de fazer, o que ele fez antecipado, que vai determinar a vitória ou a derrota dele. Então, a gente chega a uma certa idade da nossa vida, né, que, cara, um erro, ele pode custar 10, 20 anos da sua vida.
Exatamente. Entendeu? Assim como um acerto, ele pode te projetar 10, 20 anos para frente. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque um erro, uma decisão errada, um detalhe mal acertado, um parafuso que você apertou demais ou que você deixou passar porque estava ali, cara, isso pode custar muito caro. Dentro da criação dos nossos filhos, né, quando você tiver seus filhos, você vai ver, meu irmão, isso é muito forte. Às vezes uma coisa que você vai deixando, isso gera um vício, né? E trazendo para... Ontem eu estava com um discípulo, né, um mentorado, que ele é policial militar, e ele falando que ele quer fazer o curso para ser adestrador e trabalhar dentro da parte de adestramento de cães, né? E ele falou assim, Lucas, cara, isso é tão forte, porque ele falou assim, Lucas, quando a gente está treinando um cachorro, um detalhe, um gesto errado que a gente faz, a gente pode estragar o cachorro. Passa uma informação errada. Uma informação errada gera um vício que aquele cachorro não vai servir mais para aquela função. A gente vai ter que não descartar ele porque ele não serve mais, mas assim, a gente vai ter que colocar ele numa outra posição, ou a gente vai ter que liberar ele para doação para a comunidade, porque ele não serve mais, ele não vai servir mais para farejar droga, ele não vai servir mais para isso, para aquilo. Falou, quando a gente tem um cachorro que ele vai farejar ali bombas, né? Ele não pode ser um cachorro muito ativo. Ele não pode ser um cachorro muito felizão. Ele tem que ser um cachorro que tem um temperamento mais calmo. Porque se ele chega igual doido na bomba, a bomba vai explodir já. Aí matou todo mundo. Não resolveu, né? Que sinistro. Né? Então, assim, eu achei isso muito forte, porque são pequenos ajustes. E às vezes, Thiago, a gente tá com o olho tão focado nas grandes pedras que a gente esquece que é as pequenas que nos derrubam. Né? Quando a gente sobe a montanha, né, como legendário, você não derrapa nas grandes pedras. Você derrapa ali, às vezes cai nas pequenas, que você não prestou atenção, você pisou em falso, você foi, seu pé foi. E isso é interessante, esse exemplo também da montanha, né? Que às vezes é a ganância por chegar, o querer logo, né? E claro, acredito que também a maior parte do público aqui está vivendo essa transição ou já está no estágio onde já entendeu que os detalhes são importantes. Eu cada vez mais eu tenho olhado para os detalhes, né? Vivi essa transição, estou com 33 anos agora, então dos 20 aos 30 é uma correria louca, é bater cabeça, é errar, enfim, né? Aquela loucura total, isso é normal. Se você tá entre os 20 e os 30 aí, você pode ficar tranquilo que isso aí é normal. Agora, o que não é normal é você não buscar algo que possa te ajudar no meio do caminho, né? Então, e hoje eu percebo isso. É como se fosse um avião, né? O avião, ele atinge uma determinada velocidade até que ele possa conseguir subir, e depois que ele sobe, ele só administra, e ali são detalhes. Não significa que a viagem já está segura porque ele já conseguiu subir. Ali agora são detalhes. É o detalhe do combustível, é o detalhe da direção, a bússola, é o detalhe da pressão do ar, como que tá a dinâmica das asas, enfim, motor, são detalhes. Então, dentro desse aspecto, né, uma das coisas que a gente, pelo menos eu presenciei muito no Legendários, né, dentro do que eu olhava com a galera que tinha lá, tinha coisas que, pela nossa formação, né, nossa formação de liderança, tudo que a gente recebeu dentro do ministério, a galera tava errando nos detalhes. A galera emocionava, né, emocionava demais, ou tardava demais, e cara, tudo na vida é time. Tudo tem um tempo certo, até porque a Bíblia diz, né, em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um propósito debaixo dos céus, tudo tem o seu tempo determinado. E quando a gente entende que a lógica dos céus, ela trabalha com um tempo determinado, eu preciso pegar uma lição nisso aí. Aí tem uma sabedoria nesse detalhe. Tudo tem um time determinado. Então eu preciso conseguir, ao máximo, trabalhar esse time na minha vida. É óbvio que eu nunca vou ter a perfeição, mas eu posso estabelecer metas, objetivos, eu posso focar a minha rotina, eu posso ir atrás de mecanismos de tecnologia, de coisas que me facilitam para que eu consiga alcançar aquele time. Perfeito. O time entre
o primeiro colocado e o segundo. Então, essa é a diferença. É o meu sonho e o que eu estou vivendo agora. Qual que é o meio do caminho? É o time. O que está me faltando? Pô, tá me faltando uma capacitação, uma habilidade, uma visão de vida maior. Pô, vou para uma imersão no Nabrasa. Pô, vou colar com Pontes, vou assistir mais o podcast. Tô pegando chaves ali que, cara, às vezes eu não encontro em lugar nenhum. Então isso vai me dar um detalhe que vai fazer eu me aproximar do meu objetivo. Então, é assim, eu tenho comentado tudo isso para vocês que estão escutando aqui, porque assim tem pensado a minha cabeça. Assim eu tenho projetado o futuro, como o Lucas colocou aqui. Agora, não é mais sair doido, querendo fazer tudo de qualquer jeito, ou achando que eu preciso manter o mesmo nível de performance de 10, 15 anos atrás. Humanamente já não vai ser o mesmo, você pode melhorar e muito, mas não vai ser o mesmo. Você não tem como olhar para um menino de 20 anos que está começando agora numa determinada tipo de atividade física, vamos colocar assim, e você com 35, com 40, querer fazer igual. Ninguém está falando disso aqui. O que a gente está falando é de ter equilíbrio. É saber equilibrar as áreas da sua vida, saber equilibrar o que você faz e o equilíbrio do tempo, porque o time vai fazer enorme diferença, tanto no agora quanto para o seu futuro. Porque o que a gente mais escuta no posicionamento dos homens são o quê? São homens que chegam lá na frente, porque lá atrás um dia eu tentei fazer isso, deu errado. Porque um dia eu vou ganhar numa loteria, tá? Né? Eu fui isso, eu né? fui então isso, assim, eu fui aquilo. E, pelo menos na minha visão de vida atual, para mim o que eu fui não se enquadra, não tem mais... a gente não tem como mais falar, não se encaixa mais na nossa linguagem falar o que eu fui. Eu acho que hoje as pessoas e também a nova geração estão preocupados em perguntar o que você é. O que você é, para depois entender que você não é aquele cara que... Você não é o Lucas Pontes que está sendo isso agora. Na verdade, você já era, você só está trazendo ao conhecimento de todos quem você já era. Então isso é uma enorme diferença, você tá maluco. E aqui você falou uma coisa muito forte, porque a gente falou sobre autonomia emocional, que vai te gerar uma coerência e uma consistência, que vai trazer o time, que vai fazer com que você não perca o time. Então muitas pessoas olham para trás e falam assim, cara, eu não consegui conquistar, ou porque não tem uma autonomia emocional, né, se perdem, se param, desistem, recebem o não e já... Posso falar para você aqui? Para você sentar aqui nessa mesa, né, eu já tinha programado te chamar, mas você é o quarto, foi o quarto não que eu recebi. Na verdade, você é o sim dos 4 não para trás que eu recebi, entendeu? Já pensou se eu tivesse desistido no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, eu não ia nem ligar para você. Porque eu tenho uma lista de pessoas que eu vou ligando, né? Irmão, podemos gravar? Como é que tá a sua agenda? Que dia que você pode? Que dia que você não pode? Outra coisa, já pensou se eu fosse um cara engessado e falasse assim, não, a gente só grava só se for hoje. A gente não tinha gravado. A flexibilidade. Né? Então nós precisamos entender isso. E muitas vezes o homem para por isso, né? O homem hoje, porque ele não aprendeu a ouvir não. Tudo para ele foi sim. Sim, meu filho, agora, meu filho, minha filha, minha vida é para você, meu filho, tudo que eu faço é só por você, meu filho, e tal, meu filho. Cara, aprenda a ouvir não. E aprenda a entender que muitas vezes aquele não é pessoal. É porque a pessoa não está bem, é porque a pessoa não quer, ou porque para ela não é importante. E se não é, cara, tudo bem. Vamos seguir a lista, vamos avançar. Porque existe um propósito no nosso coração. Outra coisa, quem você é coerente com quem você quer chegar ou quer se tornar? Quem você é hoje tá se comunicando com quem você vai se tornar? Muitas vezes não. Sabe? Quem você é hoje, cara, é legal, você vive isso, você tá isso, mas essa vida que está comunicando com quem você quer se tornar, o homem que você quer se tornar. Entendeu? Então, muitas vezes o cara quer ser bem-sucedido, mas ele não economiza no salário mínimo, ele não economiza
quando ganha os 2, o 3, entendeu? O cara quer ser bem sucedido, mas ele não faz nada para isso, não estuda, não vê um podcast, não vê um vídeo, não, tipo assim, e aí? E aí? Né? Cadê a coerência disso, né? E aí a pessoa se vê muitas vezes perdida no tempo. Sim. Né? Porque o tempo passa. Se uma certeza que nós temos é o tempo passa, né? E passa rápido. E quando você tem filho, você fala assim, meu Deus, cara, a Beatriz esses dias nem andava, hoje já vai fazer 5 anos, já tá correndo. Se brincar, ela manda em você, você tem que ser forte, né? Tem que ter um posicionamento. Mas uma coisa de você saber usar o tempo. Né? Eu escutei isso uma vez do nosso profeta, bispo e o nosso mentor, né, espiritual, que é o bispo Robson, que a experiência, ela te faz fazer mais, conseguir fazer mais, com menos tempo e com menos dinheiro. Isso para mim essa colocação é uma matemática que fenomenal. Parece que não bate, né? Mas ela é isso. Cara. Ela é isso. Eu acredito muito, né? Primeira coisa que você colocou aí, né? O não. Cara, eu acho que para mim a vida, o caminho, vamos colocar assim, né? O caminho certo é o que tem mais não do que sim. Eu sempre, desde pequeno eu já tinha isso muito, muito claro na cabeça, né? Você falando aí, eu tava lembrando eu perdi meu pai muito cedo, assim, tinha 7 anos, no dia do meu aniversário, e desde então eu vi o posicionamento do meu pai dentro de casa, e desde então eu assumi a responsabilidade. Eu tinha minha mãe, minhas irmãs, mas eu com 7 anos eu consegui ter um lapso de clareza de que agora, entre aspas, seria eu por mim mesmo. E é interessante isso, né? Porque a partir dali, realmente, eu recebi muito não. Muito não dentro de casa, no aspecto de que com 7 anos eu ia pra escola sozinho. Tipo assim, ia pra escola sozinho. Com 8 anos de idade, eu já pegava ônibus andando dentro de Brasília pra ir pra escola. Sacou? Ônibus, van. Então, uma autonomia que me gerou e que eu fui entendendo que tinha muito não ali. Às vezes, um jogo de futebol, aí você pode ir? Não. Eu não conheço de futebol, não entendo. Então, aos olhos do homem, né, você pode pensar que isso, cara, olha a vida que eu levei, olha a desgraça que eu passei, olha os nãos que eu tive na vida, e que não sei o quê. E isso você pode trazer isso como uma desculpa, que é o que nós vemos acontecer muito. Eu não tô minimizando o sofrimento de ninguém. A verdade é que todo mundo sofre. Só que você vai escolher o que você vai fazer com o sofrimento que você está tendo. É igual a frase do Bill Gates que ele soltou lá atrás, né? Ele falou, cara, o problema não é você nascer pobre, o problema é você continuar na condição de pobreza. Não tem mais a ver com você. A culpa de você nascer pobre realmente pode até não ser sua. Agora, você viveu a vida inteira pobre, aí a culpa é sua. Então, o que é isso? É trazer a responsabilidade. Então, para mim, a vida ela é feita mais de nãos. Porque o não, ele realmente mexe comigo, ele me confronta, ele revela as vozes que estão na minha cabeça e no meu coração, ele traz um norte se de fato aquele objetivo é o que eu quero mesmo para minha vida, e é nesse não onde eu vou ter um ponto de inflexão. Vou colocar assim, é um ponto de inflexão, como é muito falado. É onde eu vou colocar, ou ele vai ser desculpa, ou ele vai me levar para o resultado. Para mim, a vida com não é assim. E quando a gente entra dentro dessa autonomia emocional, não tem como, dentro disso que a gente está conversando aqui, não tem como eu colocar em prática, vamos dizer, uma metodologia, né? Ou vamos trazer de uma forma mais bonita o que o bispo colocou, essa matemática, né? Não tem como se eu não tiver essa autonomia. Não adianta. Não adianta, quantas nós que lideramos pessoas, quantos homens que nós vemos, independente da idade, que muitas vezes estão travados na vida, estão parados, estão presos a vício de bebida, estão presos ao mundão, na prostituição, no pega-pega, sem ter responsabilidade. E é interessante que a coisa mais importante na vida do homem é a responsabilidade. Eu costumo falar que nas pregações, eu costumo falar na liderança que um homem, para ele virar homem de verdade, porque tem uma diferença, né? Quando nós pegamos lá no livro de
no livro de Lucas, não me falha agora a memória do qual capítulo, mas é o versículo 50, 51 e 52, se eu não me engano. Não sei se é Lucas 2 ou Lucas 7, enfim. Mas fala que tem um versículo que diz: Jesus crescia, né? Jesus crescia no meio dos homens. E ali está falando sobre um crescimento natural. Não é um crescimento natural. Jesus crescia no meio dos homens. E depois fala que Jesus ele crescia em sabedoria, que na verdade... 2,52, crescia em sabedoria, estatura e graça. Estatura e graça. E aí depois ele vai falar ou foi anterior, que ele falava que ele crescia de um crescimento natural, e depois o crescimento provocado. Então são dois pontos importantes aqui para a visão de um homem. Que a primeira coisa você tem um crescimento natural. Até porque cientificamente, no embrião, quando o espermatozoide está fecundando, quando está fecundando o óvulo, ali dentro, a princípio, a tendência natural da ciência é que nasça uma mulher. Sempre. A tendência natural é que nasça uma mulher. Porque para nascer um homem, aquela célula que vai se multiplicando, aquele espermatozoide que fecundou o óvulo e aquela célula foi se multiplicando, precisa fazer um esforço a mais para nascer um homem. Por conta das características, né, do órgão genital, a questão que o corpo tem que fazer um esforço a mais por conta da questão da musculatura, de como que vai ser a formação, a densidade óssea. Então isso é sinistro. A ciência está mostrando para nós que para ser homem eu preciso fazer um esforço a mais. É aquela frase, é sair debaixo da saia da mãe. Eu vou precisar o tempo todo. Então Jesus passou por isso. Esse crescimento natural, e depois ele teve um crescimento forçado, que é um crescimento onde eu assumo a responsabilidade. É onde ele chega e fala, agora é comigo. Ou uma frase que a gente conhece muito, essa merda é minha. Essa merda eu vou assumir. Então o que eu quero dizer para você, homem, que está nos assistindo? O caminho da responsabilidade é um caminho onde você vai retornar à essência da sua masculinidade. E é um caminho onde você vai obter os resultados que você mais quer para a sua vida. Porque não se trata do outro, se trata de você. É isso. Tem uma frase que diz assim, né? O problema é meu e eu dou para quem quiser, né? Culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Infelizmente é uma brincadeira, mas muitos homens estão assim. Né? Eles não assumem a sua responsabilidade, eles não se colocam, né, onde precisam se colocar. Sempre tem um culpado, ou é os pais, ou é o amigo, ou é o chefe que não gostou dele, ou é fulano, ou é ciclana, entendeu? Esses dias eu tava atendendo uma pessoa e ela sempre trazendo aquele mesmo problema, né? E eu falei assim, cara, tem quantos anos que a gente tá tratando esse mesmo problema? Né? Sempre é a chefe, sempre é o chefe, sempre é o colega de trabalho, sempre é outra pessoa, sempre é isso, sempre é aquilo. Falei assim, olha para você um pouco, E aí numa conversa mais adiante eu falei assim, essa pessoa estava reclamando das vendas e tal. Eu falei, por que você não estuda sobre vendas? Por que você não estuda, não aplica mais sobre isso? Ela, não, mas eu estudo. Eu falei, tá, mas você estuda o quê? Não, é porque lá tem uns cursos. Eu falei, não, lá te ensina sobre o produto. Agora você precisa aprender sobre ser um bom vendedor, uma boa vendedora. Então vamos lá. Aí eu passei alguns podcasts, passei alguns vídeos muito bons e a pessoa ficou maravilhada. Falou assim, meu Deus do céu, como assim? Eu falei, estava na sua mão. Assume a sua responsabilidade. Faça o que você precisa fazer, o que ninguém pode fazer por você. Exatamente. Para de colocar a culpa nas outras pessoas e faça aquilo que só você pode fazer por você. Acordar cedo, chegar no horário, sabe? Ser uma pessoa educada, não desistir, né? Procurar estudar, aprender mais, ler mais. Só você pode fazer por você, entendeu? As pessoas podem te colocar, né? Tem um livro, né? Inclusive, se você não leia isso. Favor ou competência. Topíssimo. Entendeu? É um livro espetacular do Bispo Rodovalho, sabe, do nosso mentor espiritual, porque esse livro ele fala assim, né? Existe um favor. Você teve um favor de um amigo, um favor de Deus, a pessoa te colocou ali numa posição, numa mesa para você sentar, mas a sua competência depende só de você. A sua competência que vai te estabelecer naquele lugar, que vai impactar as pessoas ou não, sabe? Ela vai realmente ela só depende de você. E você chegar e falar assim, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou trabalhar mais, eu vou estudar mais, eu vou me preparar para quando a oportunidade chegar,
isso. Na verdade, quem se prepara para quando a oportunidade chegar, ela não está preparando para quando a oportunidade chegar, ela está gerando Ela está gerando oportunidade. Ela está gerando não a oportunidade. Tem sorte, né? Não existe tem sorte. Entendeu? Então, nós precisamos ser esses homens que entendem a responsabilidade que tem nas mãos, a responsabilidade como sociedade, como marido, como homem, como provedor da sua casa, como um cristão, Sim. sabe? Uma responsabilidade como nós, né, aqui no caso, como pastor, como uma geração que está debaixo de nós, sabe? Então, nós precisamos entender isso e assumir quando errar, cara, vacilei, errei, isso não anula tudo que eu fiz, mas vou precisar reconstruir alguns passos aqui para retomar. Exatamente. Eu acredito que a melhor forma da gente talvez definir essa responsabilidade é eu preciso ser fiel aos acordos que eu faço, ao que eu falo. Porque a gente está falando de detalhes aqui também. Ser fiel à palavra. Ser fiel à palavra. E o que é ser fiel à palavra? É o detalhe. Se você negocia o que você diz para você mesmo, porque a primeira voz que você vai escutar é a sua. Seja verbalmente ou conscientemente. A primeira voz que você escuta é a sua. Então, partindo desse ponto de que você é a primeira pessoa que ministra sobre você, vamos falar assim, de forma espiritual, né? Quem é que ministra os pensamentos que você está tendo? Você. Quem é que ministra as vozes que vão permanecer dentro de você? Então, a primeira voz que você escuta é a sua. Agora, quando nós falamos de palavra, você precisa honrar suas palavras consigo mesmo. Então, se você faz um compromisso, vamos pegar aí um compromisso prático. Pô, esse ano eu vou mudar meu mindset, eu vou mudar meu estilo de vida, né, o meu lifestyle, enfim, essas colocações, essas palavras que tem. E aí você, beleza, esse ano, tá, que dia do ano? Que hora? Quando você vai começar? Ah, quando virar o ano. Mas peraí, o ano não virou, por que você não começa agora? Você não está compromissado? Ok, mas eu tenho agenda, tenho outras coisas para fazer, mas qual o mínimo possível que você já pode começar? Qual o mínimo possível? Então, assim, quando nós falamos de honrar a palavra, significa, se eu honro a minha própria palavra, você pode ter certeza de que você vai conseguir receber criar as oportunidades, elas virão também em forma de favor de Deus na sua vida, e você será estabelecido. Porque, como disse Paulo, né, quando era menino, pensava como um menino. E aí entra a grande questão. Uma criança honra a palavra? O problema, Tiago, é porque nós aprendemos a usar a palavra como desejo. Pronto. Entendeu? Eu desejo isso. Matou a pau. Como algo. Tem um estudo. Matou a pau. É isso. Eu estava lendo esses dias, até peguei aqui para ler. Um estudo de uma pesquisa da Universidade de Scranton, acho que fala assim, Scranton, nos Estados Unidos. E segundo o estudo amplamente divulgado da Universidade of Scranton, cerca de 92% das pessoas não conseguem cumprir as resoluções de ano novo. Quer dizer, a pessoa está no final do ano ali, dezembro, aí ela fala, eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou fazer isso, eu vou comer melhor, eu vou me exercitar 5 vezes por semana, eu vou ler um livro por mês, blá, blá. Aí ela fala assim, 92% das pessoas não conseguem cumprir as resoluções. Aproximadamente 25% desistem ainda na primeira semana. Do dia 1 ao dia 7 de janeiro, 25% já foi eliminado. 25% já desistiu. Em torno de 50% já desistiram até o final de janeiro. Olha só que forte. Então a gente tem 100. 25 na primeira semana. Falou, cara, isso não é pra mim não. Eu vou esperar depois do carnaval. Vai ter o carnaval, vamos embora, né? Beleza. No final de janeiro, mais 50%. 50 pessoas já desistiram. Pronto. E aí ele fala que apenas 8% conseguem se manter compromissados com seus compromissos até o final do ano. Olha aí. Até o final do ano. Isso é muito forte porque 8%. E a minha pergunta para você é, você faz parte, né, dos 25%? Você faz parte dos 50%? Você faz parte dessa outra, né, de 25 para 75, para 92, dá o que aí? 80, 90,
15%, 17%. 17%. Que não consegue até o meio do ano e tal, desiste, ou você decide ser coerente e fazer parte desses 8%. Então, assim, homem, isso é muito forte e não acontece só com você. A gente vê que isso é algo da vida, algo natural. Mas não é porque é algo natural, não é porque é algo da vida que você tem que viver assim. Você pode, sim, decidir fazer parte desses 8%. Primeira coisa, primeiro ponto que eu acho seja coerente com aquilo que você está vivendo. Seja coerente com a sua meta. Seja coerente com a sua realização. Eu sou um cara favelado, né, sei lá, sou um cara miserável, sou um cara pobre e eu quero finalizar o ano bilionário. Cara, calma. Entendeu? Vamos estudar. Vamos começar. Vamos ser um cara assalariado primeiro. É o velocímetro do carro, né? Pra sair do 0 e chegar no 100, você tem que passar pelo 1, pelo 10, pelo 20, pelo 30. Tem que ir acelerando, né? É um passo de cada vez. Então, assim, vamos ganhar o primeiro salário, o segundo, o terceiro, o quarto, vamos economizar, vamos estudar, vamos aprender. Só que muitas vezes o que nos desestimula não são metas, mas são metas irreais. São só em reais. Então, se você quer viver algo grande, joga isso para 5 anos. Começa com 1 ano. Exato. Sabe? Começa honrando a sua palavra de acordar cedo todos os dias, de treinar todos os dias, de ler um livro ou uma página do livro por dia. Mas eu vou demorar 1 ano para ler esse livro. Tá, mas se você não ler uma página, você não vai ler ele nunca. Então é melhor você ler ele num ano e aprender do que nunca ler. Né? E muitas pessoas são assim, não, mas se não for assim eu não quero. Já desistem, né? Então não quer crescer, né? Essa é a verdade. O que eu acredito, né, nisso que a gente tem conversado, é que quando nós olhamos para essas metas, existe um caminho e que esse caminho também precisa ser testado. Porque muitas vezes as pessoas pensam que simplesmente eu tenho uma rota, eu tenho ali um caminho, eu tenho uma referência, e que basta só seguir, fórmula mágica, basta só seguir. Mas na verdade não, aquele caminho, ele vai confrontar minha rotina, ele vai confrontar pensamentos que eu, Thiago, tenho e que o Lucas talvez não tenha. Esse caminho vai confrontar talvez um nível de saúde que pode ser que temporariamente eu não tenha e preciso dar uma melhorada, que vai me comprometer. Então, assim, tem uma série de fatores. O que a gente está querendo colocar aqui para você, independente da sua condição, o que nós acreditamos que independente da sua condição, a primeira coisa, você precisa estabelecer seu objetivo. Você falou da pesquisa, eu lembrei eu gosto muito dos livros de Napoleão Hill, né? Que são livros bem antigos ali, com os conceitos, volta e meia, eu sempre estou lendo, já li muitos livros dele, o mais famoso é o Quem Pensa Enriquece, e ele diz algo simples, 98% das pessoas desistem ou falham porque não tem um plano. Simplesmente isso, porque não tem um plano. Elas não têm um plano, então elas se perdem. Então assim, precisamos ter um plano. Dentro desse plano eu preciso ter uma rotina. Dentro dessa rotina eu preciso honrar com aquilo que eu estabeleci, vamos dizer assim, com as partes do contrato, né, que eu estabeleci comigo mesmo. E eu preciso assumir a responsabilidade. Então, 4 passos simples, né, que a gente está tirando aqui dessa conversa. Ou seja, ter um plano, eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso ter um plano, eu preciso criar uma rotina para viver aquele plano e dentro desse mecanismo eu preciso assumir a responsabilidade. E aí eu falo de outra frase também que é interessante, agora não lembro se foi o Mike Tyson que disse, que ele falou, cara, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Cara, é isso. Então pra que eu vou fazer um plano então, Thiago? Porque você precisa saber como que você vai trilhar aquele caminho. Só que aí é onde eu falo, assumir a responsabilidade é na hora que você toma um soco na cara. Que aí você vai ter que se levantar, se reinventar, como o Lucas colocou, deu errado, eu fiz merda, não me preparei, não me capacitei, eu fui o merda da vez, mas agora eu estou disposto a me levantar, me reinventar e eu vou de novo, porque, como diz Eclesiastes, enquanto a vida há esperança, então se eu estou vivo eu vou fazer acontecer.
Perfeito. Vamos lá para os passos. Saber aonde quero chegar, traçar um plano, gerar uma rotina. Perfeito. O que mais? Teve mais algum? Gerar uma rotina e assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. É óbvio que isso aqui, a gente não está passando uma fórmula mágica, mas a gente está levantando pilares. Se você dessa conversa toda, se você pegar só esses pilares, e aí é um ponto também, Lucas, que eu acho muito interessante. A gente está num tempo onde é muito difundida todas as informações. Estamos num tempo onde a pessoa ela escolhe na prateleira o que ela quer ouvir. Não Só o que ela precisa ouvir. Não o que ela precisa ouvir. E outra. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E outra. Dentro dessas escolhas que elas fazem, e o fato de ter muitas opções, elas não testam nada até o fim. Elas trocam muito fácil de uma coisa para outra. E para mim, tudo que a gente está falando aqui, outras conversas que tiveram aqui, com certeza são todas coisas de valor. Eu estou falando dentro de uma perspectiva do que eu acredito, outros vão sentar aqui dentro do que eles acreditam. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa pegar algo que faça sentido de todas essas conversas, de todos os podcasts, você precisa estabelecer algo que faça sentido para você. Beleza, meus quatro tópicos, meus 5 tópicos, eu trocaria um por esse, outro. Beleza, fez sentido pra você? Desculpa o jeito de falar, mas segue essa merda até o fim, até gerar resultado. Para com essa... Não dá pra... Tem palavras que não dá... Mas para com esse negócio de ficar porque agora eu escutei isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Para com isso. Segue essa merda até o fim. Você vai ver fruto disso. Confia, né? Acredita. Confia. Né? Acredita. Acredita. Não seja um desistente, né? O que é um desistente? Exatamente. Uma pessoa que está sempre desistindo. E aí você falou dos conteúdos, que nós temos muitos conteúdos, e a gente precisa entender que cada conteúdo, ou daquilo que nós alimentamos intelectualmente, né? Isso vai gerar, ou o que a gente vemos, gera um pensamento, que você falou, que gera um sentimento. Esse sentimento ele vai gerar uma ação que vai te dar um resultado. Então, dentro do que você sabe onde você quer chegar, você gerar o seu plano, você gerar uma rotina, você assumir a sua responsabilidade, isso vai passar pelo seu pensamento, seus sentimentos, as suas ações que vão trazer o seu verdadeiro resultado, que vai ser um resultado consistente ou não. E aí é um ponto interessante, só um parênteses que você está falando, porque dentro da rotina, os pensamentos e o sentimento e a ação, gera-se o quê? O hábito. O hábito. E aí o cara fica perguntando, o hábito de sucesso, o hábito de sucesso. Como que eu vou ter o hábito de sucesso? Fazendo, irmão. Você só tem hábito de sucesso quando você faz. Não existe hábito teórico. A palavra pode ser a palavra é teórica, mas hábito é ação contínua, consistência. E o hábito ele é aquilo que você já faz inconsciente, né? Inconsciente. Quer saber se aquilo é um hábito? Quando você senta, já pega um livro, começa a ler, e tá tranquilo. Quando você, enfim, vai lá e faz o café e não fica pensando, eu tenho que pegar o pó, a água tem que estar assim. Que dia cansativo. E aí se a gente fosse aprofundar aqui, aí a gente entra numa questão de correção de hábitos. Que aí a gente divide isso daí, que é a correção de hábito. Quais são as minhas microdecisões e as minhas microposturas? Isso aí é o detalhe. É o detalhe, porque se o resultado não está acontecendo é porque tem alguma decisão pequena que você está tomando errada no dia a dia. Se o resultado não está acontecendo é porque tem alguma postura que não está coerente com o que você busca. E é uma postura pequena. Uhum. Entendeu? Então vamos pegar exemplos simples que com certeza já está massivamente divulgado e sempre falado em qualquer lugar que você vai. Você dá mais atenção ao seu celular do que ao objetivo que você tem para crescer. E quando eu falo atenção ao celular, são as distrações. Você dá mais atenção a ficar... eu sei que é bom, é importante ter um tempo para você tirar para isso, mas você dá mais atenção a meme, a coisas inúteis na internet que não tem a ver com o seu objetivo, de fato com aquilo. Eu não estou dizendo aqui para você ser uma máquina, nem todo mundo performa assim. Eu sei que o pastor Lucas Pontes, ele consegue ter uma rotina absurda, ele performa muito bem, eu me treino para isso, para conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que ninguém nasce assim, e tudo é treinável. Agora, se você nunca se permitir ser treinado por você mesmo, como é que você vai querer ter resultado?
Então, assim... E é você também entender, eu acredito muito de você viver o que você está vivendo agora, né? Eu tô com meu celular ligado e eu pelo menos... Eu tenho pelo menos umas 5 ligações aqui para responder. Umas 5 ligações. Para algumas pessoas eu mandei mensagem, estou gravando, porque, né, são pessoas Sim. que, né, ali requer uma responsabilidade maior, uma resposta mais rápida, né? Mas você viveu o que você está vivendo. Exato. Então já pensou se eu parasse aqui toda hora para atender uma ligação? Se eu parasse aqui toda hora para resolver um outro problema que não está dentro disso daqui? Então muitas vezes eu vejo que os homens se perdem por conta disso, porque eles não conseguem centrar em algo. Entendeu? E nós precisamos, o homem precisa disso. Cara, calma aí, é isso que eu tô fazendo, eu tô gravando um podcast agora, eu tô gravando isso agora, deixa eu gravar. Beleza, eu tenho algo, né? Aconteceu alguma situação aqui, eu preciso me preparar para o próximo, então vamos nos preparar para o próximo, não vamos esperar o próximo chegar. Por exemplo, a gente teve alguns problemas aqui para começar. Não é problema simples, mas são problemas que eu já pontuei e que eu já vou resolver, entendeu? Pronto. Melhoria contínua. Homem, trata as coisas assim. Sim. Fiquei nervoso, né, você fica um pouco nervoso ali, você sai um pouco, né, e tal, mas você volta, ora, reconstrói, bota a cabeça no lugar, entendeu? Anota o que tem que resolver e vambora, vamos avançar. O que não pode é, muitas vezes, ou ficar paralisado, ser roubado pelas suas emoções, entendeu? Então, assim, cara, nós precisamos agir assim. É isso que eu estou fazendo agora? Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu executar isso aqui bem. Deixa eu entregar o meu 100% aqui nesse podcast. Né? Daqui eu vou ficar com o meu filho mais tarde. Deixa eu ficar 100% com o meu filho aqui. Perfeito. Né? Vou ficar com a minha esposa. Deixa eu ficar meu 100% aqui com ela. Né? Então, assim, eu vejo que o homem não é a quantidade de coisas que você tem para fazer que te limita, mas é você realmente falar, deixa eu focar nisso aqui, deixa eu resolver esse problema, né? Então vamos matando, vamos selecionando. Então, assim, graças a Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Vamos terminar de gravar, eu vou passar no banheiro ali, porque eu tô apertado, não vou mentir aqui, entendeu? Mas eu vou avançar, vamos embora. Vamos embora. E eu quero te fazer uma pergunta, não tem nada a ver com o que a gente está falando, não tem muito a ver, porque a gente está numa veia muito boa, mas eu queria entrar um pouco na paternidade. Eu queria te perguntar, cara, qual foi a falta? Eu não sei em qual contexto você perdeu seu pai, se foi uma doença, se foi um contexto, se você quiser falar também fica à vontade ou não, mas o que a falta de um pai fez na sua vida? Vou ser bem objetivo. Fez um estrago. Ponto. A falta de um pai, você que está assistindo aí, você que é pai, está escutando, cara, dê o seu melhor na sua paternidade. Como o pastor Lucas colocou aqui. Pô, errou, falhou, continua focado. Porque a falta de um pai faz um estrago. E aí, quando eu falo estrago, nas emoções. Graças a Deus eu pude conviver 7 anos ali, digamos assim, com o meu pai e aprender muito nas posturas. Não era o que falava, eram os exemplos, né? Legal. E graças a Deus também tive uma mãe muito pulso firme, que desde os 7 anos, quando eu perdi meu pai, sempre falou, fez coisa errada, esquece que eu sou mãe, não vou visitar ninguém na cadeia. Então eu cresci assim, olha o que minha mãe falava pra mim, teve filho muito novo na adolescência, vai se virar pra criar, porque eu não vou ajudar. Então assim, só fugindo um pouquinho aqui da resposta, né? Um outro ponto que eu lembrei, cara, em tudo você tem que olhar pro lado onde você tá ganhando. Perfeito. Se você olhar o que você tá perdendo, na verdade você já tá perdido. Porque a gente tá aqui, a vida tá passando, como você deu exemplo, o tempo tá correndo, pronto, a gente tá perdendo tempo, entre aspas, no cronológico, entendeu? Minha vida tem prazo de validade. Se eu ficar preso só no que eu tô perdendo, no que eu tô perdendo, eu paro. Então, assim, diante de tudo isso, que às vezes eu falo isso, claro, em outras mesas, o pessoal, nossa, mas sua mãe falou isso, que não sei o quê. Eu falo, cara, graças a Deus que ela falou isso. Graças a Deus que ela foi assim, porque ela me ensinou a ser um homem mesmo depois que eu perdi meu pai. Então, emocionalmente falando, foi um estrago, porque, pelo menos, eu não sei como é na realidade todo mundo, mas eu acredito pelo que eu converso, todo mundo enxerga um pai como um herói, então morreu o meu herói. Uhum. Tecnicamente, quando morre um herói, acabou tudo ao seu redor. Então, qual foi o estrago? Na minha adolescência,
eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. Então a minha vida foi uma pura distração na adolescência. Não estudava direito, não tinha plano para futuro. Eu cheguei, tipo assim... aí, claro, aí você anda com pessoas erradas, acaba aprontando umas coisas daqui, outras de lá, mas sempre ficou gravado uma voz na minha mãe, fez coisa errada, foi preso. Eu não sou mãe de visitar filho na cadeia. Então, na hora que o negócio ia para um lado mais tenebroso, falava, galera, valeu. Não, que não sei o quê, pô, vai abandonar a gente. Eu falei, meu irmão, eu prefiro perder vocês do que perder uma mãe, filho. Ah, mas o que você tá falando? Ela falou que se eu fizer coisa errada, eu for preso, ela não vai nem me visitar, filho. Então, você pode ir, eu não vou. Então, assim, eu não soube o que é, na adolescência, ter posicionamento. Eu não soube o que era ter sonhos. Eu não soube o que era ter consistência no que eu fazia. É isso que a gente está conversando aqui. Eu levei anos para aprender depois que eu conheci a Jesus. Uhum. Levei anos, eu não tinha consistência, eu não tinha plano de vida, eu não sabia reconhecer quem eu era, até características, habilidades, vamos colocar assim, que eu tenho hoje, eu não tinha. Saber conversar, de abrir as minhas emoções, de me entender, eu não sabia nada disso. E se me perguntar por que isso aconteceu? Por conta da falta de um pai. Depois que eu entendi a verdade, que aí foi quando eu recebi o evangelho, agora a responsabilidade é minha. Perfeito. Mas antes disso, a falta de um pai. Então, envolver em relacionamento errado, enfim, não saber tratar mãe e irmã dentro de casa como deveria, enfim, é um estrago absurdo que faz. Então, eu acredito que até isso é uma visão, né, bíblica, podemos dizer assim, se você for ver o papel do Satanás, do inimigo, é destruir, acabar com a paternidade, com a masculinidade. Porque a Bíblia diz, né? Agora me fugiu aqui, mas fala o quê? Vocês foram feitos como deuses na terra. Como pequenos deuses na terra. Ou seja, a autoridade disso aqui que a gente está vivendo, que a gente está falando, está sobre as nossas mãos. Tem as mulheres, está tendo a época do empoderamento feminino, tem tudo, mas a verdade é que essa autoridade foi dada a Deus para os homens. Para os homens. Então, se eu não resgatar essa autoridade, já era. E por que eu falo de autoridade? Porque você, pai, que não está nos assistindo, você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade para dar um sim e um não na vida do seu filho. Você tem autoridade para validar o que ele faz, você tem autoridade para corrigir o que ele faz, você tem autoridade para formar nele as características daquilo que Deus espera de um homem de Deus, da essência da masculinidade. Então, para mim, eu acho que eu tive grandes crises, até mesmo depois de convertido, crises que eu falo assim, crises emocionais no aspecto não existencial, essas coisas, mas assim, de travar, porque é como se eu não tivesse o próximo passo definido. Porque eu não tinha um pai. Eu não tinha um pai já a ponto de eu sentar, antes mesmo de me casar, de ter um relacionamento onde eu sentar e na outra parte, a menina que eu pretendia namorar e tudo, tinha um pai. Isso depois de cristão, já em oração, tinha um pai. E ao ponto do pai dela assumir a responsa de conversar diretamente comigo, porém confrontando o que eu acreditava de visão ministerial. Sim. De visão de vida. E ele chegou, e aí, como é que o inimigo é sujo, né? E ele chegou num momento da conversa que já estava bem alto, já os ânimos, né? Arrastou a cadeira para perto de mim, eu me mantive aqui, padrão, pá. Tava sozinho, não tinha pai, não tinha ninguém, tinha família, tava dentro da casa dele. A única coisa que eu tinha em mente eu jamais vou agredir um cara dentro da casa dele, e também respeito muitos mais velhos, não vou entrar nisso. Mas por palavras aqui, vambora. E aí ele arrastou a cadeira pra perto de mim e chegou e falou, você tá... tudo que você tá falando aí, tipo assim, eu não concordo, blá blá, batemos boca. E ele falou, você não tá falando com qualquer pessoa, não. A pessoa com que você quer se relacionar, ela tem um pai. Então aquilo ali pra mim mexeu. Forte, hein? Aquilo ali pra mim mexeu. Na hora me baqueou, porque eu falei, pô, meu irmão, eu tô sozinho, velho. Eu não tenho um pai.
Não estou validando o que ele está dizendo, que ele está certo. A minha visão ministerial, o Deus, a experiência que eu tive com Deus, o que eu acredito, eu não vou abandonar tudo que eu estou vivendo com Deus para seguir uma coisa que ele acha que é certo, que eu devo fazer por conta que ele quer que seja assim para me relacionar com a filha dele. Jamais. Eu falei, aí não. Mas, aquele momento ali, duas coisas. Eu entendi. Primeiro, que eu estava sozinho, e que eu tinha que assumir a responsabilidade da minha vida, já com 21 anos. De novo, mais uma porrada onde a gente aprende. Sim. E segundo, depois eu pensei pelo outro lado. Olha o posicionamento de um pai. Força de um pai, A força de um pai. Entendeu? A força de um pai. Então, assim, dando esse exemplo aqui, para que a gente entenda que, cara, tem Deus... Gente, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Se você nasceu homem é porque tem um propósito. Se nascer homem é um chamado, meu irmão. É um chamado. A gente não pode só espiritualizar, que chamada é quando eu escuto a voz de Deus, quando Deus fala comigo isso. Meu irmão, se você nasceu homem é porque tem um chamado na sua vida em ser homem. Né? Já acontece no ventre. Já aconteceu no ventre. Teve um esforço a mais para você nascer homem. Esse esforço a mais para você nascer homem não é para você ficar aqui de boa, sou homem. Não. É para você ser líder, ser protetor, ser amparo para os outros e ser referência, provedor. Ser provedor, referência. Então esse é o papel do homem. Mas eu não concordo com isso. Me desculpa, você concordando ou não, esse vai ser o papel do homem. Quanto mais rápido você concordar, mais rápido você vai se tornar um homem que você deveria ser. Quanto mais você ignorar, quanto mais você se afastar disso, mais você vai se perder. Essa é a verdade. Você lidera, né? Cuida de muitos jovens aqui em Brasília, né? Centenas aí, milhares de jovens, e você é um cara que não teve pai, né? Perdeu seu pai muito cedo, e você viveu esse estrago, né? E você com certeza deve ver isso muito, né? Nós vemos isso muito, né? Demais. O quanto um pai faz falta. E aí, pais, por que eu fiz essa pergunta? Para você entender, cara, que às vezes a sua irresponsabilidade de abandonar a sua família, a sua irresponsabilidade de não cuidar da sua saúde, a sua irresponsabilidade de pegar uma moto e sair igual doido, pegar um carro e sair igual doido. Olha o que aconteceu esses dias, o cara estava me falando. Eu sentei com um cara aqui essa semana de negócios. Ontem a gente teve uma reunião de negócios e a gente sentou na outra mesa ali no escritório e ele bateu o carro e estava me contando o contexto da batida. Ele falou assim, Lucas, um carro parou, o outro carro parou aqui atrás, eu vi os carros parando, eu falei, eles bateram. Aí eu joguei para o lado para ir. No que eu joguei para o lado, vinha um carro na minha lateral em alta velocidade, né, mais rápido, não viu que eles tinham parado, não tinha reparado. Quando viu, chegou muito em cima, estava muito em cima, eu estava em baixa velocidade, porque eu ia passar devagar, por conta da batida, eu achei que tinha sido batido, né? Esse carro que veio, essa picape, ela bateu em mim, bateu nos dois carros, isso gerou um acidente com 8 carros. Nossa. Essa picape perdeu o controle, caiu numa ribanceira. Cara, Caraca. Tudo porque um cara brigou com uma mulher no trânsito. Olha e só. O cara que estava aqui passou pela mulher e parou o carro na frente da mulher para, tipo, intimidar ela ou brigar com ela. Ou, tipo assim, agora você vai ver. Parou o carro, fez a mulher parar. E essa atitude desse cara causou um acidente com 8 carros. Ninguém morreu, mas poderia ter causado uma tragédia gigantesca. Olha a decisão imprudente de um homem, sabe? Então você homem que está me ouvindo, a sua decisão, a decisão que você toma diária, a decisão que você toma sem pensar, a decisão que você toma baseado nas suas emoções, baseado num sentimento temporário, baseado no seu ego, baseado às vezes numa falta, né? Sim. Ali, cara, pode acarretar numa tragédia gigantesca para sua família, para sua casa. Um efeito dominó, né? Um efeito dominó. Então, graças a Deus que você teve um encontro com Deus e você conseguiu conhecer o seu Pai Celestial. Sim. Né? E teve referências de homens ali para você avançar, casar e ser o grande líder que você é hoje. Mas
Quantos não tiveram essa oportunidade ou não têm essa oportunidade? E o quanto o seu filho pode sofrer até ter essa oportunidade, entendeu? Então hoje eu entendo que ser pai, ser homem e ser pai é uma responsabilidade com essa sociedade, é uma responsabilidade com a minha família, é uma responsabilidade com o homem que minha filha vai escolher, com o homem que meu filho vai se tornar. Então isso é muito mais sério do que nós imaginamos. Então para o homem, você que está me ouvindo, para de levar a vida de qualquer jeito, cara. Cuida da sua saúde, cuida do como você alimenta a sua mente, como você alimenta as suas emoções, cuide das suas finanças, seja um cara responsável, não só por você, né? Eu amo meu filho, eu faria tem essa frase, Sim. né? Eu faria tudo pelo meu filho, então viva pelo seu filho. Pensa, cara, né? Nas ações que você vai tomar, cara, e se eu não estiver mais presente? Como que vai ser a minha casa? Né? Então, assim... É o outro lado da moeda. O outro lado, né? eu não sei, né? Mas eu já escutei histórias assim, cara, a gente tinha um padrão X, e aí eu perdi o meu pai, a gente perdeu o pai, nosso padrão foi lá para baixo, porque minha mãe não tinha a mesma expertise, era, né, cuidava do lar e tal, até a gente conseguir se levantar. Então, tudo isso são consequências que poderiam ter sido evitadas. Claro, existem tragédias, situações que a gente não controla, mas aquilo que você controla, tô olhando no seu olho, viu? Aquilo que você controla, seja homem para controlar. Seja um impulso, seja uma emoção, seja uma atitude. Então não deixe que atitudes temporárias tragam resultados permanentes, dolorosos para sua casa. Meu irmão, top demais, hein? É isso. Eu quero te agradecer por esse tempo nosso de qualidade, por você ter vindo, por você estar aqui. Você é resposta de oração, resposta de Deus. Eu realmente sou um cara muito criterioso em trazer homens aqui. E trago algumas mulheres, mas sou muito criterioso em trazer pessoas aqui, porque eu acredito que mais do que o currículo é você viver o que você fala. E eu vejo isso em você. Então quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Vamos marcar o próximo, viu? O assunto rendeu, né? Vamos falar sobre alta performance. Bora. Quero conhecer mais as suas viagens, o que você tem aprendido nas suas viagens. Mas é isso, deixa uma mensagem final para os homens, para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo e como elas podem te encontrar, né? Uma rede social, algum contato aí. Perfeito, perfeito. Então, aqui você teve muitas cápsulas de suplemento, né? De suprassumo, vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero te dizer o caminho é a responsabilidade. Esse é o caminho, é o que eu acredito. É o básico. É o básico que precisa ser bem feito. Então, independente do momento que você esteja vivendo hoje, sempre existe algo a mais a ser feito que exige de mim uma nova responsabilidade. Então, se você escutou tudo isso que a gente conversou aqui, pega isso, olha para tua casa, olha para o teu casamento, olha para a vida dos seus filhos, olha para os seus negócios, olha para a tua saúde, como o pastor Lucas colocou aqui, olha para tudo isso e se pergunte, o que eu posso fazer para melhorar e onde eu quero chegar para deixar um legado para minha família. Então, eu acredito nisso, esse é o caminho. Não poderia chegar, a gente poderia bater um papo aqui, falar umas coisas bem bonitas, bem robustas, umas coisas bem legais para você poder dizer que foi top, mas a gente está falando aqui do básico que precisa ser feito. A gente está falando aqui daquilo que realmente gera resultado e resultado durante toda a vida. É um resultado atemporal. E eu acredito também, Lucas, que a gente está numa geração, a gente está num período onde as pessoas pensam deixar muitas coisas para os filhos, né? Construir muitas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Herança também é princípio. Herança também é você deixar os ensinamentos bons. Princípio também é herança. Corrigindo aqui. Então, busca esse caminho. E você que quiser me seguir, tá lá no Instagram, Thiago, com TH, .castilho, com 2 Os no final. E tem também no YouTube lá, mais posso dizer assim, um vlog, né? Posto uns detalhes de viagem, umas coisas ali, mais Reels, mais Shorts, né, no YouTube. Mas também tem @canal do Castilho lá no YouTube.
E é isso. É Foi isso. uma honra estar aqui com vocês, uma honra, meu irmão. Já falei, né, que você é uma referência, né, para mim, para muitos homens que eu tenho, né, liderado, e que a gente admira seu trabalho, vê o resultado, vê que você vive o que você fala, muito mais do que fala, você vive intensamente, você é um cara apaixonado pelo que você faz, você pode ter certeza disso aí, cara. É questão de tempo, né? Resultados maiores, né, eles vão acontecer. Então, estamos juntos, somos parceiros de missão, estamos em oração, estamos juntos, vamos caminhar juntos e vencer juntos, né? E, claro, deixar também um legado para a molecada nova que está vindo aí, para abrir caminhos novos e conquistar coisas maiores. Muito bom, muito obrigado. Duas coisas que você falou, e eu quero pontuar uma aqui, né? Frisar uma. E eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você anote essa pergunta, e se você não souber responder, você busque essa resposta. Primeira coisa é, para os filhos, para os seus filhos, mais importante do que o que você vai deixar para ele, mas é o que você vai deixar nele. Perfeito. Não foque no que você vai deixar para o seu filho, nos bens, mas foque no que você vai deixar nele. Verdade, hombridade, masculinidade, paternidade, força do homem ou da mulher, né? Ali, né? Posicionamento, firmeza. Então, assim, pense nisso. E a segunda coisa é, o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo agora? Vai te levar para o lugar que você quer chegar? Quero que você anote isso para você responder para você mesmo, né? Para você responder na sua casa, perguntar para sua esposa, sentar e ver isso em casa mesmo, né? O que nós fazemos hoje, ou o que eu estou fazendo hoje, vai levar para o lugar que eu quero chegar? Eu quero finalizar esse podcast com essa frase, com essa pergunta para você, porque senão está na hora de você levantar e reajustar a sua rota. Não é tarde. Não é cedo demais e não é tarde demais. É possível. Eu quero te agradecer pela audiência, pelo carinho, pelo respeito. Se você ficou até aqui, coloca nos comentários, fiquei até o fim, para mim saber que você assistiu até o fim e envie para o máximo de pessoas possíveis. Me ajude, né, a propagar esse conteúdo de valor que nós temos colocados na internet. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Tiago, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Vamos avançar e já vamos deixar marcado aqui o próximo. Vamos, valeu. Um abraço. É nóis. Pra cima. Tamo junto.